Vamos lá então. Nós estamos na nossa Revista Espírita, finalizando aqui o mês de junho de 1860. Nós vamos iniciar a sessão Ditados Espontâneos e Dissertações Espíritas. São dois títulos, na verdade, em que nós teremos a oportunidade, meus amigos, de estudarmos mensagens no seu aspecto moral e também no seu aspecto técnico, porque Kardec ele faz uma análise, além do conteúdo que é apresentado, sobre a condição do espírito que se comunica. Então nós veremos por esses dois lados. De qualquer forma, um conteúdo bastante proveitoso para nós. Vamos lá então. Então, ditados espontâneos e dissertações espíritas, recebidos ou lidos nas sessões da sociedade. A primeira mensagem vem intitulada A Vaidade. Ela é trazida para nós pelo espírito Georges, um espírito familiar, pela médium senhora Lesk. Ele diz assim: observem não apenas o conteúdo, mas a forma como esse conteúdo é apresentado, porque depois nós veremos analisando sobre o espírito que se comunicou. Quero falar da vaidade, que se mescla a todas as ações humanas. Ela macula os mais suaves pensamentos, invade o coração e o cérebro. Planta maligna, abafa a bondade em seu nascedouro. Todas as qualidades são aniquiladas por seu veneno. Para lutar contra ela, é preciso exercitar a prece. Somente ela nos dá força e humildade. Homens ingratos, esqueceis de Deus incessantemente. Ele não é para vós senão o socorro implorado na aflição, e jamais o amigo convidado para o banquete da alegria. Para iluminar o dia, ele vos deu o sol, radiação gloriosa, e para clarear a noite, as estrelas, flores de ouro. Por toda parte, ao lado dos elementos necessários à humanidade, pôs o luxo necessário à beleza de sua obra. Deus vos tratou como faria um anfitrião generoso, que para receber seus convidados multiplica o luxo de sua mansão e a abundância do festim. Que fazei vós, que tendes apenas o coração para lhe oferecer? Longe de o honrar com as vossas virtudes e alegrias, longe de lhe oferecer as premissas de vossas esperanças, não o desejais e somente o convidais a penetrar-vos o coração, quando o luto e as decepções amargas vos trabalharam e deixaram marcas. Ingratos, que esperais para amar vosso Deus? A desgraça e o abandono. Antes de oferecer o coração, livre de dores, oferecei-lhe como homens em pé, e não como escravos ajoelhados, vosso amor purificado do medo, e na hora do perigo ele se lembrará de vós, que não o esquecestes na hora da felicidade. Então Georges trouxe essa mensagem para nós. Bom dia, Elcio. Aqui, inicialmente, a gente analisa sobre essa questão da vaidade, porque a vaidade nós vamos poder entender como sendo ali fruto do nosso orgulho. E, portanto, aqui o que o Georges ele chama atenção, que geralmente é aquele comportamento que todos nós temos, que infelizmente é um hábito nosso, que as nossas preces, você se lembra que a gente já conversou sobre isso numa oportunidade, que as nossas preces são mais calorosas quando há sofrimento. Então, é aquele momento em que se ajoelha, em que chora, em que pede, implora, e no momento em que existe alegria, as preces são passageiras, São aqueles rápidos agradecimentos e tudo mais. Então o Georges ele chama atenção exatamente para isso, para que a gente convide Deus aos nossos corações, não quando o coração está ali encharcado de lágrimas, mas quando ele está em festa, quando ele está com alegria. Porque aí no momento de necessidade, esse convidado já é um presente habitual, e não simplesmente no momento em que a gente pede. Porque se a gente olha para a nossa vida como um todo, e nós vemos isso com bastante frequência no nosso mundo hoje, vemos que durante as nossas atividades cotidianas nós estamos ali
vivendo nossas vidas com naturalidade, né? Um dia depois do outro, com as preocupações do cotidiano, no momento em que há o sofrimento, nós paramos para nos conectarmos com Deus, né? Então, o que ele chama atenção é exatamente para que a gente possa mudar esse hábito, né? É claro que ele coloca aqui com certo peso, né? Ele, como a gente viu aqui, ele usa duas exclamações em que ele coloca, né? Primeiro ele coloca como ingratos, né? Homens ingratos, né? E depois aqui em cima, novamente, homens ingratos. Então ele vai insistindo nessa ideia. E realmente é uma ingratidão que existe dentro de nós, que é, na verdade, é um despertar da nossa consciência, né? Que é o momento de fazermos essa transformação, de pensarmos assim que nos nossos hábitos, por exemplo, né? Nos nossos trabalhos, e eu até lembro também que nós temos aquele momento de prece e temos aquele estado de prece. O momento de prece é quando nós paramos, né, e fazemos ali as nossas reflexões. E o nosso estado de prece é o nosso modo de viver, conectado com o mais alto, conectado com Deus, nas nossas atitudes, nas nossas ideias, nos nossos pensamentos. Então nós vamos saindo desses momentos ocasionais e começamos a entrar num hábito. E no momento em que nós paramos para esse momento de reflexão, quando nós já estamos habituados a estarmos nesse estado de prece, esse momento é um momento especial para nós. É aquele momento de nós nos relacionarmos, de nós conversarmos com Deus, do bom e do ruim que nós estamos vivendo, né, ou das dificuldades e facilidades também. Então, como ele coloca para nós aqui, enquanto Deus nos oferece todo o universo e toda a vida, nós oferecemos só o coração amargurado, né, o coração cheio de dor. Então essa é a mensagem que ele deixa para nós, para pensarmos sobre isso, né? Porque essa vaidade humana vai trazer exatamente para nós essa ideia de que nós nos achamos autossuficientes. E no momento então que nós passamos por dificuldades, aí então nós nos voltamos para Deus pedindo ali ajuda, né? E quando eu assino aqui Georges, espírito familiar, então essa ideia do espírito familiar do médium, geralmente, né? Aquele espírito que costuma se comunicar com ele. Depois nós temos aqui uma outra mensagem, a miséria humana. Também aqui é bem interessante essa mensagem, que o próprio Georges também traz para nós, né? Deixa eu só conferir aqui. É o próprio. Ele diz assim, que na verdade são três, né? Tem mais uma aqui também, que é a tristeza e o pesar, que Georges também assina. São três mensagens dele. A miséria humana. A miséria humana não está na incerteza dos acontecimentos, que ora vos elevam, ora vos precipitam. Então, nessa primeira mensagem, nessa primeira passagem, quando a gente fala sobre miséria humana, a primeira ideia que a gente vem é a miséria material, né? Naquelas vicissitudes, né, em que nós temos as alternâncias das situações, ora nós estamos bem, ora nós temos ali dificuldades, então a nossa miséria fica em torno dessas situações que nós vivemos na nossa vida prática, na nossa vida cotidiana. Mas o que o Georges chama atenção é que ela não está nessa incerteza. Reside inteira no coração ávido e insaciável, que incessantemente aspira a receber, que se lamenta da secura de outrem e jamais se lembra da própria aridez. Essa desgraça de aspirar a mais alto que a si mesmo. Essa desgraça de não poder satisfazer-se com as mais caras alegrias, essa desgraça, digo eu, constitui a miséria humana. Então ele fala para nós que é a pobreza humana, a miséria humana, né? Nós sempre vemos do lado material e muitas vezes nós temos pessoas nas mais variadas classes, né? Nas mais variadas posições, dentro de uma sociedade, vivendo as misérias dentro do próprio coração. E aqui ele coloca para nós, né, principalmente por causa desse coração ávido e insaciável, sempre querendo mais, sempre querendo ter aquilo que está além do seu alcance. E é exatamente pelas dificuldades que nós criamos aqui no nosso mundo. Porque a gente sempre pensa, né, eu quero que a minha vida seja diferente. E a gente sempre busca essa diferença fora de nós, né, uma vida materialmente diferente, uma posição diferente, um título diferente, e pelo fato de nós não conseguirmos alcançarmos, vem exatamente ali as tantas e tantas dificuldades que nós criamos. E aí na vida prática a gente vê isso com muita facilidade. As pessoas
se aborrecem, as pessoas se entristecem, se deprimem, se endividam, se viciam, tudo isso em torno dessa busca incessante por algo que está além, que está fora dele mesmo. Então o George chama atenção para nós nesse aspecto, né? E ele diz assim: que importa o cérebro, que importam as mais brilhantes faculdades, se elas são sempre assombradas pelo desejo amargo e insaciável de que algo lhe escapa sem cessar. A sombra flutua junto ao corpo, a felicidade flutua junto à alma, para ela inatingível. Não deveis, entretanto, nem vos lamentar, nem maldizer a sorte, porque essa sombra, essa felicidade, fugidia e imóvel como a onda, pelo ardor e pela angústia que deposita no coração, dá-nos a prova da divindade aprisionada na humanidade. Interessante essa expressão que ele usou, a divindade aprisionada na humanidade. Mostra então a nossa natureza espiritual, a felicidade que nós podemos alcançar, mas ela se encontra aprisionada aqui na nossa condição humana, porque nós vivemos aqui no nosso mundo material sem nos darmos conta dessa nossa divindade, dessa nossa condição, né, de imortalidade, de imaterialidade, mas aqui a gente se deixa então levar por essas ilusões do mundo, e por causa dessas ilusões nós acabamos então criando as mais variadas circunstâncias à nossa volta. Amai, pois, a dor e a poesia e a sua poesia vivificante, que faz vibrar vossos espíritos pela lembrança da pátria eterna. Quando ele fala aqui então, amai, pois, a dor e sua poesia vivificante, a primeira imagem que me veio quando eu li esse trecho foi bem-aventurados os aflitos. Porque aí então nós vamos lembrar dessas bem-aventuranças e das aflições, as aflições não como castigo, mas aflições como despertar da nossa consciência, trazendo para nós então ali a oportunidade de reformas, a oportunidade de transformações. E isso então, quando nós lembramos da nossa condição de imortalidade, aí nós vamos então, através desse despertamento, vamos nos lembrar da pátria eterna, vendo aqui que a nossa vida no mundo material, apesar de todas as suas dificuldades, todas as suas misérias, é uma vivência temporária. E dessa temporalidade, nós sabemos então que, vivendo bem essas experiências, alcançando as transformações que nós precisamos, nos depurando espiritualmente, aproveitando os resgates, aproveitando as nossas provas, as nossas expiações, certamente nós nos afinizamos cada vez mais com essa pátria eterna que é onde nós vivemos a nossa verdadeira natureza. O coração humano, diz aqui Georges, é um cálice repleto de lágrimas, mas vem a aurora e beberá a água de vossos corações. Para vós ela será a vida que deslumbrará vossos olhos, enseguecidos pela obscuridade da prisão carnal. Coragem, cada dia é uma libertação. Marchai na dolorosa senda, marchai acompanhado com o olhar a maravilhosa estrela da esperança. E aqui no final, então, ele traz para nós exatamente, né, a aurora, essa aurora que é o novo dia, que vai fazer então com que nós veremos dia após dia marchando aqui no mundo físico, vivenciando as nossas experiências. Nessa aurora é exatamente ali o despertar no mundo espiritual. E por isso ele coloca, cada dia é uma libertação, desde que nós saibamos viver dia após dia, coletando, né, colhendo os melhores frutos das experiências que nós estamos vivendo. Mesmo que muitas vezes esses frutos precisem ser colhidos em árvores espinhosas. Porque será exatamente através do trabalho, do sacrifício, que nós alcançaremos esse objetivo maior. E ele coloca, marchai, acompanhando com o olhar a maravilhosa estrela da esperança. E essa estrela da esperança vem exatamente de nos lembrarmos da nossa condição de espíritos,
de sabermos que a nossa realidade não é a realidade física, mas é a realidade material. Aliás, não é a realidade espiritual. Portanto, se a gente vai nessa nossa marcha diária, nessa nossa marcha contínua, e sabendo viver bem essa experiência, a gente vai alcançando essa libertação e sempre já pensando naquilo que nós teremos oportunidade de viver nesse futuro próximo, desde que nós tenhamos essa visão. Bom dia, Osmar. E o que nós encontramos hoje, infelizmente, no nosso mundo, né, é aquela marcha ilusória, em que nós marchamos não olhando para essa estrela da esperança, mas nós marchamos olhando para baixo, sempre preocupados em alcançar aquilo que nós desejamos. Tem até aquela música, que eu me lembro de um trecho que eu gosto bastante, que é a música que é cantada pelo Fábio Júnior, né, que acabou sendo regravada pelo padre Fábio de Mello, né, chamada Vida. E tem um verso que diz assim, né, cada rosto é aquela vontade de ter e de ser. Mais ou menos com essas ideias, né? E aqui nós vemos exatamente isso, né? Todos nós querendo ali, né, mostrar, vamos nos apresentando, querendo ter alguma coisa ou querendo ser alguma coisa diante do mundo. Mas nós não pensamos como espíritos que somos. Bom dia, Marion. Então, essa é a mensagem aqui do Espírito Jorges através da senhora Lesk, né? Agora que estou lembrando que a frase, ela diz assim, verso, né? Cada rosto é um espelho de um desejo de ter e de ser. Então a gente deseja o quê e deseja ser o quê? Se nós nos focarmos apenas aqui na vida que nós estamos trilhando, a gente simplesmente se distancia da nossa natureza e por isso a gente vai se iludindo cada vez mais, se emaranhando cada vez mais, né, nessas teias de ilusões e fantasias. E aí então nós voltamos para o mundo espiritual muito mais presos àquilo que nós vivemos anteriormente do que alcançando essa libertação que é apresentada aqui pelo Jorges para nós. Cada dia é uma libertação. Se nós guardarmos essa expressão, nós veremos então que cada dia é uma oportunidade que temos de construir, de transformar, de alcançar. Mas alcançar aquilo que diz respeito ao espírito, não aquilo que diz respeito ao mundo. Naturalmente que essa ideia vai fazer com que nós compreendamos que sim, nós temos compromissos aqui no nosso mundo, nós temos as nossas atividades, nós temos até as nossas ambições, aquelas ambições saudáveis, né, de você alcançar uma condição melhor, de você alcançar uma situação que possa te trazer ali conforto e segurança. O problema que nós encontramos é quando nós dedicamos todos os nossos esforços exclusivamente para esse tipo de conquista. E aí cada vez que a gente não consegue alcançar, vem ali de novo aquelas lágrimas, né, toda aquela tristeza que nós vivemos. E aí eu lembro daquela passagem do Evangelho, que Jesus, aquela expressão que Jesus usa, né, aquele mundo de choro e ranger de dentes. Porque é exatamente por isso, né, não apenas o choro e ranger de dentes daquilo que nós estamos colhendo, mas infelizmente choro e ranger de dentes para aquilo que nós estamos semeando, ou seja, para que nós estamos sempre perpetuando esse sofrimento, porque a gente sai de um sofrimento gerando outro. É como se nós, para pagar uma dívida, nós fizéssemos outra, e aí então nós vamos rolando cada vez mais e a gente nunca consegue se transformar, se reorganizar. Então essa é a mensagem, novamente, do Espírito Georges, né, falando sobre as lutas que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, mas também falando da boa luta, né? Depois aqui a terceira mensagem dele também, a tristeza e o pesar. Vamos a ela. Nós já vimos então aqui, só para lembrar, a vaidade, depois nós vimos aqui sobre a miséria humana, e agora vamos à tristeza e o pesar. É um erro ceder frequentemente à tristeza. Não vos enganeis. O pesar é um sentimento firme e honesto que se apossa do homem atingido no coração e nos interesses. Mas a fastidiosa tristeza é apenas a manifestação física do sangue em sua lentidão ou rapidez de curso. A tristeza encobre com seu nome muito egoísmo, muitas fraquezas, debilita o espírito que a ela se abandona.
O pesar, ao contrário, é o pão dos fortes. Este amargo alimento nutre as faculdades do espírito e diminui a parte animal. Não procureis o martírio do corpo, mas sede ávidos pelo tormento da alma. Aqui, mais uma vez, ele traz uma expressão que para nós levanta aqui uma série de interrogações, né? Como é que eu posso pensar e me sentir ávido, desejoso pelo tormento da alma? Aí a gente vai ter que entrar mais uma vez no Bem-aventurados dos aflitos, que também para nós, né, é uma expressão que desperta muito a nossa curiosidade quando nós não fazemos a devida interpretação, entendendo o sofrimento como uma professora, né, ou aquele professor que nos acompanha, que nos auxilia no despertar da consciência, aquele sofrimento que vem, na verdade, para nós, não como um mero azar, né, um mero acaso, né, desse tipo de viver de experiência que cruza o nosso caminho. Mas a gente sempre vai perceber que as lutas que nós estamos enfrentando são sempre consequências e nunca causas, a menos que nós escolhamos essa causa. Mas ela sempre vem para nós através dessa lei de causa e efeito, através dessa experiência que nós estamos vivendo, sempre vai trazer para nós esse aprendizado. Dudu trouxe para nós aqui, né? O pesar é a compaixão daquele que guarda dentro do coração lembranças que, guardadas e saudosas, nutrem aquele que ficou e alegra aquele que se foi. Né? Então o pesar, né, esse tipo de esse sentimento que toma conta dos nossos corações. Então é um sentimento de compaixão, que é exatamente porque para nós aqui no título, né, acaba ficando confuso quando a gente pensa, mas qual a diferença entre a tristeza e o pesar? E esse pesar, na verdade, a gente quando pensa em pesar como lamentação, na verdade nós estamos potencializando o sofrimento. Mas o pesar, no seu sentido, acaba sendo essa compaixão que nós guardamos. Então o que ele coloca para nós aqui, obrigado pela contribuição. Então quando ele coloca para nós aqui, né, que essa parte de sentirmos ávidos pelo tormento da alma, os homens compreendem que devem mover suas pernas e braços para manter a vida do corpo. Então até aí nós lembramos, né, que vemos aqui que são as nossas atividades do dia a dia. Sabemos que a dinâmica do nosso corpo, né, a nossa atividade física de um modo geral é aquilo que vai nos proporcionar a experiência do trabalho, a experiência do estudo, dos relacionamentos. Então sabemos que o nosso corpo tem assim essa função. Mas não compreendem, aqui Jorge chama atenção agora, que devem sofrer para exercitar as faculdades morais. Observem que nós estamos vendo aqui, como eu comentei com vocês, que Kardec depois ele vai chamar a atenção para o tom dessa mensagem que Jorge traz. Parece que ele traz uma visão um pouco pessimista, dizendo que nós temos que sofrer, que nós temos que passar por dificuldades, porque só assim a gente vai crescer. Parece que a nossa vida realmente aqui no mundo é esse mar de lágrimas e sofrimentos, né? Mas nós vamos compreender um pouquinho mais sobre isso. Mas ele coloca para nós aqui, né, que nós não compreendemos que devemos sofrer para exercitar as faculdades morais. E aí a gente vai lembrar daquela máxima que nós temos dentro da doutrina, que é ou nós aprendemos pelo amor, ou aprendemos pela dor. E a dor, nesse caso, é exatamente ali, ela não é a primeira que bate a nossa porta. O convite para a felicidade, ele já foi trazido para nós há muito tempo. Jesus veio e através dele e de outros tantos sábios, né, que estiveram entre nós, já apresentaram qual é o convite para a felicidade. Bate a nossa porta e nós recusamos, porque essa felicidade, para que ela seja alcançada, ela exige de nós sacrifícios. Sacrifícios principalmente de nós mesmos. Sacrifício da nossa personalidade, ou do nosso personalismo, em que nós sempre achamos, né, que a felicidade deve vir ao encontro dos meus interesses. Só que os meus interesses nem sempre são os interesses daqueles que estão convivendo comigo. Então nós vivemos naquele conflito contínuo em nome de uma felicidade do espírito que exige essa transformação moral, mas ao mesmo tempo nós queremos viver o individualismo.
Então nós somos convidados pela felicidade e nós não aceitamos. Aí então vem a dor e bate a nossa porta e na verdade acaba arrombando as nossas portas. Por isso então a felicidade, né, essa dor na verdade, vem exatamente ali como professora, para despertar a nossa consciência. E agora nós temos oportunidade, nos tempos que nós estamos vivendo, nós, especialmente nós que somos estudantes, que somos praticantes dessa filosofia, né, não praticamos a religião, nós praticamos os valores, que é mais importante que isso. Porque nós encontramos muito isso hoje, né? Eu pratico a minha religião, mas eu não pratico os valores que ela me traz. Porque a prática religiosa significa eu ir até o centro espírita, eu ir até o culto, eu ir até o templo, né, a igreja, o templo, participar daquele culto, vivenciar aquelas práticas que são dogmáticas, mas eu não vivo os valores da religião. Quando nós, então, temos oportunidade, nós, não apenas nós espíritas, mas todos aqueles que, ligados a uma filosofia, conseguem viver de fato os valores dessa filosofia, observando ali o seu crescimento espiritual, a sua transformação espiritual, nós vamos então atenuando essa dor e vamos nos afinizando cada vez mais com o amor. Porque é então quando nós optamos em adotar essa filosofia de vida, nós percebemos então que nós aceitamos o convite da felicidade. Nós aceitamos o convite desse amor, ou seja, venha para ser feliz por vontade própria. E nós então vivemos esses valores aceitando esse convite. Agora, venha aceitar esse convite, mas eu não quero fazer desse jeito. Então nós somos arrastados pela dor, para mostrar para nós ali que já que o nosso crescimento é uma determinação divina, todos nós estamos ali destinados à felicidade. Mas a forma que nós vamos alcançar esse destino, podemos então, né, conforme aquela passagem de Tagore, né, podemos ser aceitar esse convite ou podemos ser arrastados por essa necessidade. Porque nós negamos, porque nós resistimos a essa transformação. E essa resistência vem exatamente por esse endurecimento dos nossos corações. Porque eu quero que as coisas sejam assim, eu não quero mudar, eu não quero abrir mão daquilo que me interessa. E aí nós vamos lembrar dos valores, né, mais ligados ainda à nossa natureza humana, né, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Aí nós vamos alimentar ali como consequência os nossos preconceitos, a nossa individualidade, as nossas indiferenças. Ou seja, nós não estamos fazendo qualquer tipo de trabalho. E para mudarmos tudo isso, para quebrarmos essas barreiras, nós somos então ali colocados, né, através das nossas provas, colocados diante de situações que para nós serão dolorosas. Por isso então, se os braços e pernas são exercitados para manter a vida do corpo, o espírito então ele também pode exercitar as faculdades morais, pelo amor ou pela dor. A felicidade ou apenas a alegria são hóspedes tão passageiros da humanidade que não podeis, sem ser por elas esmagados, suportar sua presença, por mais leve que seja. Olha de novo aqui essa ideia que ele coloca. A felicidade, ou apenas a alegria, não precisa nem ser a felicidade, são tão pesadas para nós, porque para vivermos essas sensações e emoções, há a necessidade de nós abrirmos mão de nós mesmos. E por isso, então, ele coloca que nós não conseguimos suportar essa presença. Fostes feitos para sofrer e sonhar incessantemente com a felicidade, porquanto sois aves sem asas, chumbados ao solo, que olhais o céu e desejais o espaço. Então vemos aqui que tudo o que Georges trouxe para nós realmente ali são orientações bastante legítimas. Só o tom que ele utilizou que parece que, poxa vida, será que nós não temos mesmo esperança de alcançar essa felicidade de outro jeito, que não seja através do sofrimento? Kardec vai colocar para nós aqui agora algumas orientações, vamos a ela. Bastante valiosas, então nós vimos, né, sobre a vaidade, né, vimos aqui também sobre a miséria humana, que é aquela que habita em nossos corações. Então não importa a minha aparência, não importa a minha posição,
mas importa o modo como eu vivo. E depois aqui nós temos a tristeza e o pesar, que é o tema que nós vimos agora. Dudu trouxe para nós também a tristeza adorna de espinhos em forma de sofrimentos dentro da ilusão egoísta daquele que ficou, e move com certa atração uma pequena angústia do que vê aquele que se sente mais triste, aquele que ficou fora de casa. Então, como nós vimos aqui, né, aquele que ficou com essa solidão egoísta traz então essa tristeza e adorna de espinhos, olha só. Lembrança triste, imagem triste, sentimento triste. E depois nós vemos aqui que move com certa atração uma pequena angústia do que vê aquele que se sente mais triste, aquele que ficou fora de casa. Kardec traz para nós aqui então essas duas comunicações, apesar de 3 aqui que nós lemos, né, encerram incontestavelmente belíssimos pensamentos e imagens de grande elevação, mas nos parecem escritas sob o império de ideias um pouco sombrias e um tanto misantrópicas. Né? Ou seja, o misantropo é aquele que se isola do mundo. Né? Dir-se-ia haver nelas a expressão de um coração ulcerado. O espírito que as ditou faleceu há poucos anos. Em vida era amigo do médium, do qual, após a morte, se tornou gênio familiar. Era um pintor de talento, cuja vida tinha sido calma e muito despreocupada. Mas quem sabe se teria sido o mesmo na existência anterior. Seja como for, todas as suas comunicações atestam muita profundeza e sabedoria. Poderiam pensar que fossem o reflexo do caráter do médium. A senhora Leske é incontestavelmente uma mulher muito séria e acima do vulgo, sob muitos aspectos. E é isso, sem dúvida, a abstração feita à sua faculdade mediúnica, que lhe granjeia a simpatia dos bons espíritos. O que Kardec coloca aqui então é que ela é muito acima do vulgo, não no sentido mediúnico, mas principalmente nos seus valores. E são esses valores que fazem com que ela, então, seja sempre rodeada, tenha sempre ali a presença, tenha conquistado a simpatia dos bons espíritos. Mas a comunicação seguinte, obtida na sociedade, prova que pode receber outras de caráter muito variado. Então nós veremos aqui também que é a mesma médium, então, recebendo também na sociedade uma mensagem de um outro teor. Então essa mensagem aqui chega para nós por Alfred de Musset, que é o médium, que é o espírito que se comunica. O título da mensagem, A Fantasia. Queres que te fale da fantasia? Ela foi minha rainha, minha dona, minha escrava. Eu a servi e a dominei. Sempre submetido às suas adoráveis flutuações, jamais lhe fui infiel. É ainda ela quem me impede a falar de outra coisa, da facilidade com que o coração carrega 2 amores, facilidade desprezada e muito censurada. Considero absurda essa censura dos bons burgueses, que só gostam de seus pequenos vícios moderados, mas enfadonham ainda que suas virtudes. Do mesmo modo que uma cerca viva de arbusto limita os jardins de um padre, eles só admitem o que seus miolos limitados podem compreender. Tens medo do que te digo. Fica tranquila. Musset tem sua garra. Não se lhe pode pedir gentilezas de cãezinhos amestrados. É preciso suportar e compreender seus gracejos, verdadeiros sob a frívola aparência, triste sob sua alegria, risonho nas suas lágrimas. Alfred Musset. Aqui nós vamos ver, claro, que muitas dessas mensagens que chegam, elas acabam não tendo tanto sentido para nós porque elas estão dentro de um contexto. Muitas vezes o espírito se comunica trazendo ali, né, uma resposta a algum anseio que o médium ou que os presentes têm na reunião. Então para nós acaba ficando um pouquinho de contexto.
fora de contexto. Mas aqui a gente vai entender então que Musê, como ele coloca para nós aqui, já mostra um pouquinho da sua natureza, né? Que Musê tem sua garra, não se lhe pode pedir gentilezas de cãezinhos amestrados. É preciso suportar e compreender seus gracejos verdadeiros sob sua frívola aparência, tristes sob sua alegria, risonhos nas suas lágrimas. Kardec, então, agora a gente entra numa parte mais técnica do nosso estudo. Ele diz assim: uma pessoa que só tinha ouvido essa comunicação por ocasião de sua primeira leitura, dizia numa sessão que participava da conversa. Desculpem, numa sessão íntima que lhe parecia de pouca significação. Então, lendo ali, né, a mensagem, deu aquele de ombros, né? Uma mensagem que não tem tanto valor assim, não vale muita coisa, né? Isso durante a reunião, quando a mensagem foi recebida. O espírito Sócrates, que participava espontaneamente, que participava da conversa, respondendo a essa observação, escreveu espontaneamente: não, tu te enganas. Relê a mensagem. Há coisas boas. Ela é muito inteligente e isso tem o seu lado bom. Disse que nisso se conhece o homem. Com efeito, é mais fácil provar a identidade de um espírito do vosso tempo do que do meu. E para certas pessoas é inútil que de vez em quando tenhais comunicações desse gênero. Então, colocado para nós aqui que a gente conseguiu fazer, na verdade, uma leitura sobre a personalidade do espírito. Então ele fala sobre a fantasia, dentro de uma ideia que a gente não conseguiu alcançar aqui a sua real interpretação. Mas aqui então ele coloca: certo dia em que se conversava sobre os médiuns e sobre o caráter de Alfred de Musset, que um dos assistentes acusava de ter sido muito material em vida, o poeta escreveu espontaneamente a notável comunicação que se segue por um de seus médiuns preferidos. Aí colocou aqui no destaque médiuns preferidos. Influência do médium sobre o espírito. Aqui veio pela senhora Schmidt. Somente os espíritos superiores podem comunicar-se indistintamente por todos os médiums e manterem em toda parte a mesma linguagem. Então vamos começar por aqui para a gente entender, né? Um espírito que se comunica através de um médium, né, nesse caso aqui um espírito superior, ele consegue manter o mesmo, a mesma linguagem, o mesmo conteúdo, né, as mesmas características da sua personalidade. No caso de um espírito comum, que vai se comunicando por médiums diferentes, a influência do médium sobre o espírito acaba sendo mais forte. Então ele diz assim: mas eu não sou um espírito superior. Razão porque às vezes sou um pouco material. Contudo, sou mais adiantado do que imaginais. Quando nos comunicamos por um médium, a emanação de sua natureza se reflete mais ou menos sobre nós. Por exemplo, se o médium é dessas naturezas em que predomina o coração, desses seres elevados capazes de sofrer por seus irmãos, enfim, dessas almas devotadas, nobres, que a infelicidade tornou fortes e que ficaram puras em meio à tormenta, então o reflexo faz bem, no sentido de nos corrigirmos espontaneamente e nossa linguagem se ressentir. Então, quando o médium mostra a nobreza, né, da sua evolução, nas suas características morais, o próprio espírito se adequa, ele se esforça para se manter elevado na sua linguagem, na sua colocação, pela influência moral que o médium exerce. No caso de um médium que não tem esse grau de elevação, então o espírito vai se comunicar do jeito que ele é, sem essas grandes preocupações de mudar ali as características da sua personalidade, já que do jeito que ele se ajusta àquilo que o médium também é. Então essa que é a orientação que ele traz para nós aqui. E diz assim mais: mas no caso contrário, se nos comunicamos por um médium de natureza menos elevada, servimos-nos pura e simplesmente de sua faculdade, como nos utilizamos de um instrumento. Ou seja, ele simplesmente se comunica pelo médium,
Ele não tem a preocupação, né, como se você... É como se você fosse conversar com alguém. Né? A gente vê muito isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Se esse alguém tem ali elevação moral, é claro que a gente vai ter todo o cuidado de escolher o assunto, de escolher a linguagem, de escolher ali o nosso comportamento. Agora, no caso de alguém que se afiniza, tem ali a mesma nossa característica, ou muitas vezes abaixo disso, você não tem preocupação nenhuma de querer se transformar, de fazer nenhum esforço para se mostrar mais elevado do que realmente é. Porquanto não tem ali uma influência moral conduzindo ali, né, a postura daquele indivíduo. Então é o que nós vemos aqui também. No caso de um médium que traz essa elevação, o espírito então se esforça, tanto quanto possível, para transmitir aquela comunicação. Se é um espírito elevado, ele traz ali, né, traz ali as orientações da forma natural sua, não precisa de nenhum esforço, porque ele já demonstra essa nobreza. Mas no caso de um médium de natureza menos elevada, então ele é simplesmente ali um instrumento de comunicação. Então, então que nos tornamos o que chamais de pouco material. Dizemos coisas espirituosas, se quiseres, mas deixamos de lado o coração. E aí Kardec faz aqui uma pergunta para ele, né, a título de instrução. Os médiuns instruídos de espírito culto são mais aptos a receber comunicações elevadas do que os que não têm instrução? Então a pergunta de Kardec foca, né, lembrando que nós devemos observar duas características, a característica intelectual e a característica moral. O que Kardec pergunta é, se você tem um médium que traz ali característica intelectual, ele está mais apto a receber melhores comunicações? E a resposta, não, repito. Somente a essência da alma se reflete sobre os espíritos, mas os espíritos superiores são os únicos invulneráveis. Né? A gente coloca o Chico aqui como uma referência extrema, né? Porque vai mostrar exatamente isso. Todo espírito que se comunica através com ele já sofre de imediato a influência moral que ele exerce. Portanto, aquele espírito vulgar, ele já se sente ali absolutamente constrangido pelo modo como ele se comunica, né? E aí então nós temos aqueles espíritos, aqueles médiums instruídos de espírito culto, ou seja, tem muito conhecimento, mas não significa que ele tenha valores bem desenvolvidos. Portanto, então ele pode demonstrar esse bom conhecimento, mas não é o suficiente para que ele possa exercer uma influência moral sobre o espírito. E aqui o que coloca no C para nós, ele diz assim que somente a essência da alma se reflete sobre os espíritos. Ou seja, são os valores, a influência moral. Então aqui, Alfred de Musset, que é o espírito que se comunicou então, e ele traz essa orientação bem interessante de vermos para nós, né, porque nós vemos assim o lado do espírito, o lado do médium. Então nós temos bons médiums, nós temos bons em duplo sentido, né? Bom médium no sentido de bons valores e o bom médium no sentido de uma boa faculdade que permita maior liberdade para o espírito se comunicar. Então você tem os bons dos dois lados, né? Então nós vemos ali o lado do médium. Então o médium se prepara, né? Tem toda a orientação sobre a reforma íntima, tem toda a orientação sobre a necessidade do estudo, da compreensão da faculdade e tudo mais. E aí então nós temos ali os dois lados a serem observados, moral e intelectual. André colocou, me lembrei dele também, com sua simplicidade, era elevadíssimo, né? De fato, né, além da nobreza do próprio trabalho, do sacrifício, da proteção que ele possuía também, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? Então, é o que a gente vê agora, né, nessa diferença. Porque a intelectualidade é muito interessante. A gente vê ela sendo demonstrada com muita facilidade através das nossas atividades cotidianas, né? Mas no caso dos valores, né, da nobreza do espírito, ela acaba não sendo tão visível quanto o intelecto. O intelecto ele é mais exibido, né, enquanto os valores ele acaba sendo, né, mais silencioso. Então, enquanto um faz muito barulho, o outro faz,
né? O outro trabalha no silêncio, né? E esse silêncio nunca é percebido com tanta facilidade, ainda mais no mundo como o nosso, né? Mas, enfim, tivemos aqui então esse conteúdo bem interessante, né? Várias mensagens, uma análise sobre as questões morais e também sobre as questões técnicas, né, da comunicação mediúnica. Então, avançando mais aqui na nossa revista. Vamos lá. Bom, temos aqui agora uma nova seção chamada Bibliografia. Num artigo acima, falamos de uma nova publicação periódica sobre o Espiritismo feita em Londres, sob o título de The Spiritual Magazine. A Itália não fica a reboque do movimento que conduz as ideias para o mundo invisível. Recebemos o prospecto de um jornal que se publica em Gênova sob o título de, vamos para o italiano, me perdoem a pronúncia, L'Amore del Vero, periódico de ciência, literatura, belle arte, magnetismo animale, homeopatia, eletrotelegrafia, espiritismo, etc. Sotto la direzione dei signori Dom Pietro Gatti e B.E. Maineri. Esse jornal aparece 3 vezes por mês em cadernos de 18 páginas. Então, inicialmente, quando se fala sobre bibliografia, Kardec comenta sobre as publicações que acontecem na Europa falando sobre o espiritismo. Então ele já tinha falado sobre esse Spiritual Magazine, que é essa revista inglesa que fala sobre o espiritismo, e agora ele traz para nós, em Gênova, na Itália, também um livro falando sobre homeopatia, sobre espiritismo e tudo mais. Então mostra ali a grande difusão do espiritismo em línguas diferentes na Europa. André tinha colocado aqui, né? Pois é, né? Mas se não estudamos, não sabemos disso, né? Achamos que se a pessoa é muito intelectual, recebe espíritos superiores, de fato, é o que a gente imagina mesmo, né, André? Sobre um dos autores, sobre um dos diretores dessa revista, L'Amore del Vero, que é o nome do periódico, né? Nós temos aqui então o senhor Pietro Gatti e depois o senhor Maineri. Esse senhor Pietro Gatti diz aqui para nós, né? Masa, bom dia. Diretor do Instituto Homeopático de Gênova, é um adepto esclarecido do espiritismo, e não temos dúvida de que as questões relativas a essa ciência sejam por ele tratadas com talento e sagacidade que o caracterizam. Então Kardec já faz aqui uma observação sobre a seriedade com que o espiritismo é tratado nessa revista, pelo fato desse senhor Gatti ser esse diretor do Instituto Homeopático de Gênova, lembrando que a homeopatia estava começando a ter ali uma relação muito próxima com o espiritismo, né, já que desde o magnetismo animal nós já tínhamos também essa aproximação. Então Kardec mostrava sobre a qualidade das informações. Uma outra divulgação, Kardec coloca também aqui, História de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, a senhorita Hermance Dufault, cuja reimpressão, anunciamos, acaba de aparecer na livraria Ledoyen. Já nos referimos a essa obra notável na Revista Espírita, número de janeiro de 1858. Desde essa época, nossa opinião não variou quanto à sua importância, não somente do ponto de vista histórico, mas como um dos fatos mais curiosos de manifestação espírita. A reimpressão era vivamente reclamada e não duvidamos que obtenha um sucesso tanto maior quanto os partidários da nova ciência são hoje mais numerosos do que no tempo da primeira publicação. Então Kardec divulgando aqui mais uma vez sobre o livro A História de Joana d'Arc contada por ela mesma, né? Para quem não conhece, para quem gosta de uma boa leitura, está aí a recomendação que nós encontramos inclusive na atualidade, basta procurar nas principais livrarias, né? Então, Kardec aqui finalizando o mês de junho de 1860. Vamos aqui então já abrindo, já inaugurando também o mês de julho de 1860. Esse é a edição, é o volume número 7 do terceiro ano da Revista Espírita.
Começa com um aviso, né? O escritório da Revista Espírita e o domicílio particular do Sr. Allan Kardec foram transferidos para a rua Santienne, 59 Passagem Santienne. Né? Para quem tiver interesse, a Dora Encontre, né, estudiosa do Espiritismo, ela participou da produção de um documentário em que os produtores fizeram uma visita a Paris, visitando cada um desses endereços notáveis, né? Inclusive esse um dos endereços em que Kardec morava. Então é bem interessante ver, né, como hoje, então eles filmam assim apenas uma casa, que é uma casa ali secular, né, um sobrado secular ali, um imóvel secular, que para aquele que mora, simplesmente ali é uma casa nova, ou uma casa antiga, né? Mas historicamente ele traz ali, né, as marcas importantes do Espiritismo. Então, mostra nesse documentário para quem se interessar. Muito bem, vamos lá, iniciando então os nossos boletins. Lembrando que esses boletins são publicados no mês, fazendo relatos sobre as atividades do mês anterior. Então nós vamos começar aqui numa sexta-feira, no dia 1º de junho de 1860, numa sessão particular. Lembrando mais uma vez a diferença da sessão particular, onde somente os membros da sociedade participavam, e depois as sessões públicas, onde nós tínhamos convidados. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 25 de maio. Por proposta da comissão e após relato verbal, a sociedade admite no número de seus sócios livres, Sr. E. de Viena, Áustria. Assuntos administrativos. Aqui é interessante que a gente vai ver na sociedade as discussões a respeito das práticas administrativas, né? Muitas vezes ali tendo concordâncias, tendo também discordâncias e tudo mais, né? A comissão propõe e a sociedade adota as duas seguintes proposições. Primeiro, considerando que a sociedade, nos termos do artigo 16 do regulamento, pode dar a conhecer no fim de abril a intenção da retirada de certos membros. Então, olha só, nós vimos então que lá na sociedade parisiense, algumas pessoas eram convidadas a se retirar da participação das atividades, né? Talvez ali por falta de comprometimento com o trabalho, muitas vezes por posições problemáticas dentro daquela pequena sociedade, né? Que as nomeações feitas pela direção e comissão antes dessa época poderiam recair sobre membros que não continuariam a fazer parte da sociedade. Que não seria racional que aqueles que tivessem tal intenção participassem das nomeações. Resolve o seguinte: as nomeações para a direção e para a comissão serão feitas na primeira sessão do mês de maio. Os membros em exercício continuarão com suas funções até essa data. 2. A sociedade, considerando que uma ausência muito prolongada e não prevista dos membros da direção e da comissão pode entravar a marcha dos trabalhos, resolve o seguinte: os membros da direção e da comissão que se ausentarem durante 3 meses consecutivos, sem justificativa, serão considerados demitidos de suas funções e providenciada a sua substituição. Ou seja, né, se virou turista dentro da sociedade, 3 meses consecutivos sem justificativa, perde ali a sua função. Então, até naquela época, dentro da sociedade, nós encontramos também essas dificuldades, né? Temos hoje, né, dirigentes de casas espíritas, trabalhadores, né, que fazem isso ainda no nosso tempo. Comunicações diversas. Saindo então desses trabalhos administrativos, lembrando que por ser uma sessão particular, esses temas foram tratados, né? Se houvesse uma sessão pública, eles não falariam sobre isso diante do público, né? Comunicações diversas. Leitura de um ditado espontâneo obtido pela senhora L. sobre a honestidade relativa, assinado por Georges, espírito familiar. Nós não tivemos aqui essa mensagem, né, para a nossa leitura, honestidade relativa.
2. Outro da senhora Schmidt, acerca da influência do médium sobre o espírito, assinalada por Alfred Musset. Foi essa mensagem que nós lemos anteriormente, em que o médium exerce, então, né, de acordo com o seu desenvolvimento moral, influencia o espírito. Relato de um fato concernente a duas pessoas, uma das quais é uma pobre moça, e cujas relações atuais são consequência das que existiam em sua precedente existência. Circunstâncias aparentemente fortuitas se puseram em contato, e as duas experimentaram reciprocamente uma simpatia que se revelou por singular coincidência de poder mediúnico. Interrogado sobre certos fatos, um espírito superior disse que a jovem tinha sido filha da outra na existência anterior e havia sido abandonada. Na presente existência, foi posta em seu caminho a fim de lhe dar oportunidade de reparar seus erros, protegendo-a, o que está disposta a fazer, apesar da sua situação bastante precária, pois só vive de seu trabalho. Esse fato encerra detalhes do mais alto interesse, vem em apoio do que sempre tem sido dito sobre certas simpatias, cuja causa remonta a existências anteriores, né? Indubitavelmente, esse princípio dá uma razão de ser a mais ao sentimento fraterno, que faz da caridade e da benevolência uma lei, porquanto aperta e multiplica os laços que devem unir a humanidade. Então aqui, né, aqui uma pequena ilustração que Kardec apresenta para nós de uma situação do dia a dia, né, de situação cotidiana. Não se sabe se essa informação chegou até essas duas pessoas para falar sobre a relação delas, mas o que foi observado, né, de qualquer forma aqui as duas eram médiums, e aí então mostra essa simpatia, da mesma forma que nós vamos encontrar também antipatias, né, vindas de existências anteriores. Estudos. Evocação da Grande Françoise, ou da Grande François, uma das principais convulsionárias de Saint-Médard, da qual uma primeira evocação já foi publicada, ver o número de maio de 1860. Nós estudamos sobre a Grande François, que ela preferiu não apresentar o nome verdadeiro dela, né, porque ela era uma das convulsionárias, né, que ela falava sobre, depois que ela desencarnou, que ela era uma grande médium, que ela tinha sido ali, né, que ficava deslumbrada com a faculdade mediúnica, que a filha dela estava presente na reunião, vocês devem se lembrar desse caso que nós estudamos, né? Esse espírito foi chamado novamente, a pedido seu, com o objetivo de retificar a opinião emitida sobre o diácono Paris, né? Lembrando que o Paris era aquele diácono, aquele religioso, né, que desencarnou, e o túmulo dele acabou sendo ali objeto de peregrinação, principalmente daquelas pessoas que iam até lá, né, e acabavam tendo essas convulsões. Por isso Kardec fez um artigo específico sobre esse tema, por chamar a atenção, né, das curas e situações bizarras que aconteciam, né, das pessoas se ferindo, convulsionando, etc. É algo realmente ali bastante assustador para a sociedade. Ela então acusa-se de o haver caluniado, desnaturando suas intenções, e pensa que a retratação feita espontaneamente poderá poupar-lhe a merecida punição. São Luís completa a comunicação com informes sobre os mundos destinados ao castigo dos espíritos culpados. Só que aqui Kardec não posta qual é essa orientação de São Luís a respeito desse mundo destinado ao castigo de espíritos culpados, né? Segundo estudo, exame analítico e crítico das comunicações de Charlet sobre os animais. O espírito desenvolve, completa e retifica certas afirmações que tinham parecido obscuras ou errôneas. Tal exame será continuado na próxima sessão, publicado adiante. Então veremos aqui, né? Deixa eu só ver rapidamente aqui, estou na página 291, só para ver o que nós temos aqui nesses próximos meses. Só um instantinho, mais de junho, julho, eu acabei esquecendo de olhar. Tá aqui, ó, no mês de julho ainda, nós teremos, né, o boletim, depois
frenologia e fisiognomonia, depois os fantasmas, lembranças de uma existência anterior, depois aqui os animais, no 310, são 10 páginas, e depois um exame crítico das dissertações de Charlet sobre os animais, são 12 páginas, né? Então vai falar bastante coisa sobre os animais aqui nos nossos próximos encontros. Ficaremos ali bem ocupados com esse tema. Muito bem, vamos lá. Terceiro estudo, 2 ditados espontâneos são obtidos. O primeiro pela senhorita Rouet, sobre a continuação das memórias de um espírito. O segundo pela senhora Lessig, assinado por Georges, seu espírito familiar, sobre o exame crítico que a sociedade se propõe a fazer das comunicações espíritas. O espírito aprova muito esse gênero de estudo e o considera como meio de prevenir as falsas comunicações. Então aqui os temas abordados então logo no primeiro dia de junho, né? 1º de junho, quando então começamos o estudo sobre esses temas diversos. Depois, sexta-feira, dia 8 de junho, 1860, sessão geral. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão do dia 1º de junho. A senhora viúva G, antigo membro titular, não fazendo parte da lista de 30 de abril, em cumprimento ao novo regulamento da sociedade, escreve para explicar os motivos de sua abstenção, pedindo à sociedade para ser reintegrada como associada livre. Com a anuência da comissão, é admitida nessa qualidade. Comunicações diversas. Primeiro, leitura de um ditado espontâneo recebido pela senhora Lessig e assinado por Delphine de Girardin sobre as primeiras impressões de um espírito. Apresenta um quadro poético e muito real das sensações que o espírito experimenta ao deixar a Terra. Nós chegamos a ler essa comunicação, se eu não me engano. 2. Outro ditado pelo mesmo médium, assinado pelo Sr. Alfred de Musset, intitulado Aspirações de um Espírito. Esse nós não vimos ainda. O Sr. M. de Mens relata um fato interessante pessoal sobre a influência de que o médium pode exercer sobre outra pessoa para lhe desenvolver a faculdade mediúnica. Foi por tal meio que essa faculdade foi desenvolvida pelo Sr. M. Mas o que há de particular nessa circunstância é a constatação da ação à distância. Estando o médium em Chalon e o Sr. M em Mentes, combinaram a hora para a prova e o Sr. M pôde constatar os momentos precisos em que o médium influenciava ou cessava de agir. Ainda mais, descreveu as impressões morais que o médium sentia, impressões que não podia suspeitar, e, por outro lado, o médium escreveu as mesmas palavras traçadas pelo Sr. M. Então aqui é uma experiência interessante da influência de um médium sobre o outro, ajudando no seu desenvolvimento, pessoas que viviam em lugares diferentes, em cidades diferentes. Então isso aqui, sem dúvida, é um motivo de estudos técnicos, né, da sociedade, como Kardec sempre gostava de fazer. Deu-se ainda, não é, nesse caso não chega a ser, pelo que foi falado aqui, Dudu, fala sobre uma influência do pensamento de um indivíduo sobre o outro. Não é a presença do médium lá, é como se fosse uma telepatia, digamos assim, né, entre os dois médiums, né? Então um influencia o outro, um se coloca numa condição ativa e o outro numa condição passiva. E aquele que está na condição passiva percebe, né, as impressões morais daquele inicial, né? Como fez o irmão Jacó, eu não lembro que passagem é essa. Mas de qualquer forma é influência mental, né? Aqui Kardec só complementa aqui essa experiência que foi feita, porque não deixa de ser uma experiência, né? Deu-se ainda com o mesmo médium um fato muito curioso de escrita direta e espontânea, isto é, sem provocação, e sem nenhuma intenção de sua parte, porque em tal absolutamente não pensava. Várias palavras que não podiam ter outra origem,
quando se conhecem as circunstâncias, foram inopinadamente achadas escritas com manifesta intenção e apropriadas à situação. Tendo tentado provocar nova manifestação semelhante, o médium nada conseguiu. Angelina, só veio para nós aqui a assinatura. Faltou a mensagem da nossa querida Marta, por gentileza. Se você mandou para nós, manda a fotografia lá no grupo da JDE que eu vejo aqui direitinho. Tá? Por favor. O Dudu colocou, né? Figner combinou com quem chegasse, mandaria o recado e o amigo receberia, né? Diferente, sim. Sim, no caso é desencarnado com encarnado, né? Então a influência. Sabia que estavam pegando, né? Pois é, aqui então não veio nada para nós, tá? Manda novamente, por gentileza. Que agora, sem dúvida nenhuma, nós vamos receber aqui com todo carinho a mensagem da Marta. E ele continua, né? Então, tá. Aí depois aqui então, né, durante esse período de influência, aqui, pelo que deu a entender, é como se fosse uma transferência de capacidade mediúnica de um médium para outro. Então o indivíduo que não tem ali a mediunidade desenvolvida, né, no sentido de treinada, e o outro médium exercendo uma influência mental sobre essa pessoa à distância, já que eles combinaram o mesmo horário, aquele que não tinha aquela capacidade, então ele começou a ter essas percepções. Pois é, bem telepatia, né, de um sobre o outro, e nessa telepatia não era apenas ali você captar o pensamento, é você potencializar a capacidade do outro do trabalho mediúnico. Então, houve ali uma escrita direta, espontânea, que aconteceu. Depois que acabou essa influência, aquele mesmo médium tentou novamente uma outra mensagem e não conseguiu. Ou seja, mostrando que aquela situação aconteceu pela influência direta daquele outro médium. Né? Estudos. André colocou, desculpa, mas não entendi. Como ele comenta em 1º de junho mensagens que foram colocadas em novembro de 1860, honestidade relativa às primeiras impressões de um espírito. Aqui voltando um pouquinho, Andréa, deixa eu pegar aqui. Kardec coloca... Aqui outro ditado do mesmo médium, assinado por Musset, intitulado Aspirações de um Espírito. E aqui em cima... Não, então, nesse caso aqui que ele coloca... Peraí, deixa eu pegar aqui. Tá, aqui foi Delphine de Girardin, sobre as primeiras impressões de um espírito, né? Apresenta um quadro poético, né? Deixa eu pegar rapidamente aqui. 292. Coloquei aqui na pesquisa para a gente achar. Pera lá. A Geraldine tem a Delfine tem várias mensagens, né, inclusive. Aqui fala, né, a leitura de um ditado espontâneo recebido pela senhora Leske e assinado por Delfine de Girardin sobre as primeiras impressões. Kardec não disse que esse texto foi publicado, tá? Mas aqui não foi publicado mesmo. Então ele não fala quando foi, apenas aqui uma leitura, como nesse caso, essa comunicação, esse boletim do dia 8 de junho, relativo ao dia... foi de 8 de junho? Então foi no mês anterior que foi feita a leitura apenas, mas não houve ali a publicação, tá? E depois aqui no outro caso que você colocou, deixa eu ver. Só um instante, aqui você pôs também... Mas não foi essa data, tá? 1860, tá, Andréia? Eu acho que você leu aqui errado essa data. Porque a gente está no mês de julho ainda. E a honestidade relativa, feita por Alfredo Musset, ele coloca para nós também aqui que não tem data. Né? Deixa eu pegar aqui rapidamente.
Está aqui, ó, no mês de. Aqui no caso da François foi mês de maio. Aqui. Está aqui, ó, o outro da senhora Schmidt. Comunicações diversas. Foi recebido, então, no dia 1º de junho. Está aqui no boletim, ó, 1º de junho de 1860. Leitura de um ditado espontâneo pela senhorita L. Honestidade relativa assinada por Jorges. Somente feita a leitura também. Tá? Então não houve a publicação. Então eis aqui o que a gente vê de dificuldade, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho que a Angelina trouxe para nós, para a gente já encerrar aqui então aqui o nosso trabalho. Tá, a Angelina colocou para nós aqui então. Um instante. Tá aqui. Então ela diz assim para nós, né? A querida Marta então trouxe essa mensagem aqui para as nossas reflexões em torno desses assuntos, né? Então ela diz assim: nós, seres habitantes da Terra, não lembramos que somos simples, mas com oportunidades de evolução. Há um pacote em cada ser: tristeza, dor. Então, o pacote se faz necessário pelo passado negativo de cada ser. O que falta é o entendimento que Deus é amor e não dor. A dor é a necessidade que a alma necessita para a sua depuração. Quando um dia todos entenderem, viverão agradecendo a Deus por ser necessário a dor para a evolução. Alguns espíritos não precisam aprender com a dor. Né? Obrigado, querida Marta. Mensagem, então, relativa àquele tema que a gente estava abordando, né, do Georges, que ele falava exatamente isso, que nós somos seres criados para a dor. Né? Então, essa colocação mostra aqui, né, a nossa querida Marta, que há a necessidade de nós vivermos essas dores, mas dores expiatórias, não são dores determinadas. Né? Porque há espíritos, como ela colocou para nós, que não têm necessidade de vivermos essa dor. Né? Recebemos aqui, tá, Angelina? Acabei de fazer leitura aqui. Então, do contrário, a gente sempre vai acreditar, como o Jorge colocou, né, de uma forma bastante sombria, como Kardec comentou aqui nesse trecho, né? Então, pelo fato do próprio espírito provavelmente ter vivido essas experiências, se não na existência anterior, em que ele teve uma vida relativamente tranquila, mas talvez numa anterior a essa. E aí então ele vive nesse presente essa dor. Então, quando nós olhamos para as dores do mundo hoje, nós vamos sempre olhar inicialmente de uma forma superficial, inclusive vendo essas dores como algo que traz para nós uma incerteza sobre o próprio amor de Deus. Como Deus permite que isso aconteça? E nós vemos isso hoje no mundo, né? Vemos ali a fome, as guerras, as diferenças sociais, os sofrimentos como um todo, né? E esse sofrimento, inclusive, em períodos como esse de pandemia, em que pessoas estão passando por situações das mais variadas, né? E de todas elas trazendo sempre esse sentimento doloroso. A nossa visão inicial é que o mundo está por conta própria, que Deus não influencia em nada, então cada um sofre aquilo que tem que sofrer. E embora nós não entendamos de uma forma profunda os mecanismos evolutivos aos quais nós estamos ali submetidos, nós lembramos sempre, né, com confiança, de que tudo está como deve ser. E que essas dores que nós vemos hoje são dores estímulos ou dores resgates. Mas, de qualquer forma, são experiências que nós estamos vivendo para nos impulsionar para o nosso crescimento. Alguns são empurrados, outros voltam para fazer o resgate. Mas a dor é uma necessidade daqueles que ainda se mostram estagnados, resistentes a essa evolução. Né?
A Chaconete colocou, né, já me fiz essa pergunta muitas vezes, tempos atrás, né, mas todos nós fazemos, né, Chaconete? Quando a gente vê, né, pergunta, mas por que Deus não faz isso diferente? Por que deixa acontecer? Então, exatamente por causa do nosso pouco entendimento a respeito dos mecanismos da lei, porque a gente quer olhar para o mundo hoje com muita simplicidade e já encontrar resposta. Então você quer ver no rosto das pessoas, naquilo que elas estão vivenciando, a história, né? Ou seja, o que ela fez no passado para passar por isso hoje. E na verdade nós não temos acesso a isso, nós não temos acesso nem mesmo às nossas próprias experiências. Portanto, não adianta a gente querer simplesmente com um olhar superficial e ainda tão limitado como o nosso, tentarmos entender situações que são complexas. Nós vamos vivendo as nossas histórias, né? Então essas histórias vão se acumulando de necessidades de transformação, de resgate. Então hoje o indivíduo está vivendo a sua experiência como parte desse passado. Se for no caso ali, né, a necessidade de uma expiação. Mas outros espíritos estão ali vivendo provas, e são provas dolorosas, para que ele possa se modificar, se transformar como parte das próprias escolhas que ele fez dentro de uma programação reencarnatória. Um livro muito interessante para quem quiser conhecer, assim, ter essa visão um pouco mais abrangente a respeito de um período evolutivo de um espírito, é um livro chamado Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. É um espírito que ele conta as suas reencarnações durante 1500 anos. E aí então a gente tem essa possibilidade de você fazer, quem psicografa é a Bel Glacier, né? E o Eustáquio ele vai contando a sua história, mostrando o que vai acontecendo de uma encarnação para outra. Quando então ele prova as expiações e o plantio. Depois na outra ele vai mudando, e a gente vai vendo as diversas alternâncias que ele vai vivendo. Então não adianta a gente querer olhar para o mundo hoje, se a gente olhar para a história de uma única pessoa, a gente vai ficar cheio de dúvidas. É bem interessante, né? Então a gente vai ficar cheio de dúvidas, mas perguntar, mas como é que, por que ele está vivendo isso? Aí a gente olha para o mundo hoje e vai querer conhecer a história de cada indivíduo. É impossível para nós hoje, né? Então nós vemos assim que as leis divinas, elas são perfeitas da forma como elas são. E elas se aplicam de acordo com a necessidade de cada um. Agora, quais são essas necessidades, isso não nos cabe compreender. Né? Não é da nossa alçada entrarmos nesse mérito. Né? O que a gente pode fazer é analisar a nossa própria história, aceitando as experiências que nós temos hoje e fazer esse trabalho de transformação para que as próximas existências sejam melhores dessa que nós estamos vivendo hoje. E aqueles que optarem pela dor, como lembra a Marta ali, ela tem à disposição aqueles que não precisaram dessas dores. Mas muito bem, meus amigos, fechando por aqui então o nosso estudo, nós temos ainda aqui parte do boletim, mas depois a gente conclui ele com calma, não tem necessidade de nós atropelarmos, apesar de que está bem no finalzinho, né? Tem aqui os estudos, né, rapidamente, só para a gente poder ver, depois daquela influência, né? Estudos, primeiro, perguntas dirigidas a São Luís, primeiro sobre o estado dos espíritos, segundo sobre o que se deve entender por esfera ou planeta das flores, de que falam alguns espíritos, terceiro sobre faculdades intelectuais latentes e quarto sobre os sinais de reconhecimento para constatar a identidade dos espíritos. Depois aqui a evocação de Antoni T., desaparecido há alguns anos, sem deixar indícios sobre o seu paradeiro, reconhecida como inexata a primeira evocação, ele explica o motivo e dá novos detalhes sobre uma pessoa. A experiência mostrará se são mais verídicos que os primeiros. Terceiro, evocação do astrólogo Volk, de Munique, que se suicidou em 4 de maio de 1860. Pouco desprendido, seu espírito ainda se acha sob o império das ideias que o tinham preocupado durante a vida. E por último aqui, 2 ditados espontâneos são obtidos simultaneamente. O primeiro pelo Sr. Didier Filho, sobre a fatalidade, assinado por Lamennais, e o segundo pela Sra. Lesque, assinado por Delfim de Gerardin, sobre as mascaradas humanas. Né? Então está aqui, para concluir então o nosso trabalho de hoje. No próximo encontro nós vamos para o boletim do dia 15 de junho. 15 de junho, depois
no dia 22 de junho. Depois, terminando, a gente vai para frenologia e fisiognomonia, né, que era uma prática pseudocientífica do século XIX,